Daqui a pouquinho, às 19h, vai ser realizada uma mesa redonda na sala 54 do Bloco 7, aqui na Unicesumar, com um tema bastante polêmico, o aborto. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o médico e professor do curso de Medicina, Maurílio Palhares. Tudo bem, professor? Boa noite, Helene. Tudo bem? Bom, vamos começar perguntando por que um assunto tão polêmico, né? O aborto sempre foi um assunto polêmico, né? E recentemente está na mídia, está em pauta, está em discussão. Nesse exato minuto, quem quiser ver, está no UOL e outros jornais, por exemplo, que o presidente Temer está sugerindo que esse tema seja discutido no Congresso e não no Judiciário, né? Teve recentemente uma decisão que anulou a pena de pessoas que praticavam aborto no Rio de Janeiro. Enfim, é um tema em constante revolução e que gera polêmica, né? De outro lado, também tem as pacientes que precisam ou que têm direito, em alguns casos emitidos pela justiça, e não têm esse conhecimento, né? Quais são os casos que a pessoa tem o direito? No Brasil são permitidos atualmente em 3 casos, né? Casos onde tenha comprovado o risco de vida para a mãe, caso de anencefalia e caso de gravidez decorrente de estupro, né? E, por exemplo, as pacientes não sabem como chegar, os alunos, os médicos muitas vezes não sabem como proceder nesses casos, né? Então a mesa redonda de hoje é para tentar orientar as 3 partes de como proceder. E assim, não só os alunos de medicina, mas quem quiser pode participar, aberto. Quem quiser pode, é aberto. Agora, é importante isso porque muitas vezes o médico está num plantão ou até fazendo uma residência e pode chegar um caso desse, né? Pode chegar um caso, né? E sempre tem aquela história, posso fazer, não posso? A paciente tem direito, eu sou obrigado a fazer, eu não sou, se eu sou contra, ou o médico que não tem nenhuma objeção e gostaria de fazer, talvez ajudar a paciente que precisa, mas ele pensa, é proibido, não é? Posso fazer? Precisa de boletim de ocorrência, precisa de autorização do juiz, né? Então é tanta coisa que envolve e que às vezes até foge da parte de medicina em si, né? E a gente não pode perder isso aí, que é o cuidado com a paciente, né? Então o primeiro objetivo hoje é orientar os alunos e os pacientes a como ter esse cuidado, e podemos falar também da parte ética, legal, jurídica, até religiosa, por que não? Enfim, estamos abertos para discussão. E assim, um dos maiores problemas hoje são os abortos clandestinos, né, doutor? Isso é um grande problema, o principal motivador da discussão, né? Porque assim, quem é contra por motivo religioso ou convicção, é contra mesmo, quem é a favor, seja por qualquer motivo, é a favor, mas no meio da discussão ficam os pacientes, que às vezes acabam optando por fazer um aborto ilegal, clandestino, e aí sem condições, né? Eu, pessoalmente, já tive contato com vários casos de pacientes com risco de vida ou até que chegaram a falecer por conta de complicações de aborto clandestino, né? Isso. Tem muito essa coisa, às vezes, do desespero da mulher, né? E tem, por um lado, o pessoal que luta dizendo que o corpo é da mulher e que é um direito dela. E aí acaba se entrando nessa área em que a pessoa ou tenta alguma medida caseira, né? Ou acaba procurando essas clínicas ou que as clínicas, né, clandestinas. Isso é realmente um problema, né? A gente também não pode deixar de abordar a consequência psicológica e emocional para essa paciente, seja numa gravidez indesejada, seja num aborto realizado de maneira incorreta, né, as consequências psicológicas para ela para o futuro, né, tanto da gravidez indesejada quanto do aborto feito ou não feito, né. Existem casos até às vezes não morre, mas tem sérias complicações, né, casos, doutor? por exemplo, de infertilidade, a paciente que, por exemplo, para ficar mais realidade, o risco de infecção que acontece nas clínicas ou no aborto feito em casa, às vezes até a paciente precisa, por exemplo, tirar o útero por causa disso. Então, às vezes as pessoas, né, a pessoa em casa não tem essa noção. Às vezes ela acha que vai simplesmente chegar, fazer o aborto e voltar para a vida normal. Tem gente que, por exemplo, perde o útero e aí nunca mais vai ter gravidez nenhuma, né? Então a pessoa tem que estar ciente não só do benefício, no caso das que precisam, mas também do risco, né? Tem que ser uma decisão informada, e ela tem que estar no ambiente de atendimento à saúde para ter essa informação, para pelo menos tomar uma decisão. Não estou nem falando de quem é contra ou de a favor, né? Da paciente que às vezes precisa, por exemplo, por risco de vida, né? Agora, é importante que o médico saiba lidar com isso também, porque, de repente, a paciente vai estar numa dúvida, vai numa consulta, num posto, e vai perguntar para o médico o que é que ela deve fazer, como proceder, né? Exatamente, né?
cada caso dos permitidos tem um procedimento, né? Mas hoje em dia, tanto para anencefalia, quanto para gravidez decorrente de violência, quanto para risco de vida materna, né? Cada um tem um procedimento. Normalmente quem está acostumado a mexer com isso são os ginecologistas, que é quem tem a obrigação de saber informar, mas todo médico tem a obrigação de pelo menos encaminhar essa paciente para quem possa informar, né? Saber orientar até num caso em que ela de repente não tem o direito, mas queira fazer, né, doutor? Exatamente, né? Também a gente tem que estar preparado para dar a orientação no sentido de preservar, né? Às vezes é uma paciente que está com uma gravidez indesejada e tem ali um impulso, um rompante, falar, vou fazer um aborto. E às vezes ela também essa decisão mesmo não é fixa, né? Então a gente tem que orientar os riscos do aborto, tem que orientar que a gravidez não é um bicho de 7 cabeças, como ela está imaginando, né? Existem instituições de apoio às gestantes que desistiram de fazer aborto. Aqui em Maringá mesmo tem instituições que dão esse apoio para gestante carente ou para gestante que tentou ou quis fazer aborto e desistiu. Então tem como auxiliar, tem como ajudar bastante essas mulheres. Agora, esse é um tipo de mesa redonda que é muito importante para a formação do profissional, né? Ah, com certeza. Porque às vezes a gente tem um pessoal muito jovem ainda que já entrou a fazer medicina, né? Sim, em geral os alunos entram muito jovens, né? Hoje em dia a tomada de ética pelos jovens é mais tardia. Então o aluno às vezes está numa situação onde que ele está ali, um médico recém-formado, um aluno já em contato prático, ele tem contato com as pacientes ou com o aborto ou risco ou consequências do aborto, e às vezes ainda não tem a formação ética sobre isso, né? Então essa mesa também é uma tentativa de já expor os alunos a como lidar nessas situações, já preparar para que com certeza alguns, não digo a maioria, mas alguns vão enfrentar isso na vida profissional precoce. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.